Fala galera, mais um vídeo aqui da nossa série de Power BI aqui dentro do nosso canal e dessa vez a gente vai entender como que a gente trata os dados no Power Query. Se você não viu a última aula, eu recomendo que você vá lá, assista a aula 1, a aula 2, para estar juntinho aqui com a gente e fazer esse projeto na prática como a gente tem que fazer aqui, beleza? Além disso, a gente vai nessa aula aqui tratar os dados que a gente importou na aula passada. Ou seja, na aula passada a gente fez uma importação de dados com o Power Query, né? E aí a gente vai entender como é que a gente volta lá para o Power Query e faz o tratamento de dados naquela base que estava cheia de sujeira lá, beleza? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí para a gente continuar esse projeto que a gente está fazendo, passo a passo aqui, até chegar naquele dashboard bonitão que a gente apresentou na aula 1, beleza? Então, galera da edição, roda a vinheta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 aulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber essas videoaulas de forma gratuita, é só você se inscrever no canal. Clica aí no se inscrever, no inscreva-se e ativa o sininho das notificações, beleza? Para não perder nada do que a gente está fazendo aqui agora. E além disso, se você quiser ser avisado da próxima aula dessa série de vídeos aqui de Power BI também, é só você se inscrever e ativa o sininho das notificações, beleza? Que aí o YouTube sempre vai te notificar quando a gente postar um vídeo novo, seja dessa série, seja uma aula nova, vai ficar bem maneiro aí para você aprender coisas novas aqui com a gente. Fechado? Voltando a dizer, o material para baixar, link da descrição, beleza? Tem 2 arquivos lá, um arquivo que é o próprio Power BI, que é o próprio arquivo que a gente está usando, e a base de dados também para vocês, tá? Além disso, se você não viu a aula, reforço mais uma vez, volta lá na aula passada, volta na aula 1 para entender esse projeto que a gente está fazendo e que você consiga acompanhar na prática aqui junto com a gente. Tranquilo? Como é que a gente faz para a gente voltar lá para o Power Query? A gente tinha a base de dados e aí quando a gente pegou a base de dados, a gente importou essa base para dentro do Power BI. Só que a gente importou abrindo o Power Query, que é a ferramenta de tratamento de dados do Power BI. Vamos lá, só para você entender um pouquinho melhor, aqui no Power BI, a gente tem a parte da guia dados aqui também. A gente vai mostrar para vocês isso já já. Mas, para eu tratar os dados aqui, é muito mais difícil. Eu não consigo ficar fazendo tratamentos específicos aqui. Até consigo, mas com fórmula. Então, não é a melhor ferramenta para a gente tratar os dados. Então, o que a gente sempre vai precisar fazer é o seguinte. A gente vai vir aqui ó, em transformar dados, clicar nessa setinha aqui. E aí, a gente vai vir aqui em transformar dados depois, ó, mais uma vez. Beleza? Então, ó, transformar dados. E aí, a gente vai abrir aqui a pasta, né, que é o Power Query. Ou seja, essa ferramenta ela é uma ferramenta de tratamento de dados. Ela é exclusiva para limpar dados aqui dentro do Power BI. Então, eu tenho dentro do Power BI um ambiente que é como se fosse uma divisão dele aqui, que é o Power Query. Então, o Power BI ele é desse tamanho e o Power Query ele é desse tamanho aqui. Ele é uma ferramenta dentro do Power BI, beleza? E aí, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai aprender a tratar esses dados aqui, de forma com que a gente tira esses nulls, tire as colunas ali, formate a coluna de valor para moeda. A gente vai fazer tudo isso aqui e entender a importância de documentar essas alterações também, beleza? Quando você pega, né, uma planilha desse tipo, a primeira coisa que você pode fazer é remover essas linhas que estão nulas aqui, ó, que não tem valor nenhum. Então, o que a gente pode fazer é, se o teu Power BI também não tá com essa qualificação aqui, ó, válidos, erro, vazio, provavelmente o teu Power BI ele vai estar assim, ó, desse jeito. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na exibição, tá? E aí você vai vir aqui em qualidade da coluna. Você vai marcar esse cara aqui, ó, chamado qualidade da coluna. Pum, marquei esse cara aqui. Outra coisa que pode não ter no seu Power BI é essa configuração de consulta aqui, ó. Se o teu Power BI ele tá assim, só para que todo mundo fique junto, você pode ainda na guia exibição, você pode marcar aqui a configuração de consulta, tá? Então, ó, configuração de consulta e aí vai abrir aqui bonitinho, beleza? Essas etapas aplicadas aqui são todas as alterações que a gente vai fazendo no Power BI. Então, por exemplo, eu quero tirar essas 4 linhas de cima aqui, ó, que são as linhas superiores. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui na página inicial. Aqui eu vou ter um cara chamado reduzir linhas. Então, ó, reduzir linhas. E aí eu vou vir aqui em remover linhas. Se eu quero tirar as 4 linhas de cima, eu posso vir aqui em remover linhas superiores. Ó. Então, ó, remover linhas superiores. Ele vai perguntar quantas linhas você quer tirar. Ou seja, especifica a quantidade de linhas que serão removidas da parte superior. Você quer remover 4 linhas, ó. Então, coloquei o 4 aqui, dei um OK. E aí, ó, ele já tirou esses caras aqui, ó. Tirou as 4 primeiras linhas. Só que tem um problema. Esses nulls aqui do meio ficaram ainda. Tem problema, a gente vai ver como soluciona já já. Então, o que eu vou fazer é,
Aqui, eu posso colocar aqui, ó, um nome para essa etapa. Então, o que eu posso fazer? Botão direito aqui, ó, beleza? Renomear. E aí eu vou colocar 4 linhas de cima removidas, beleza? Então, ó, 4 linhas de cima removidas, ó. Na hora que eu dei um Enter, eu entendo muito melhor o que eu fiz. Por quê? Quando você fizer alguma alteração, é muito importante que você documente essa alteração aqui dentro do Power Query, para que outra pessoa que trabalhe com você, caso ela tenha que solucionar alguma coisa, algum problema dentro da tua base de dados, ela consiga ver todas as etapas que você aplicou ali na hora de tratar os dados, beleza? Então é muito importante que você documente tudo que você fez para que você consiga ter um processo ali, um fluxo mais limpo e que outras pessoas consigam ver também, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui é, agora sobraram as linhas aqui do meio, ó, e as linhas superiores elas não vão dar conta, concorda? Por quê? Porque basicamente eu teria que tirar todo mundo aqui até aqui, só que aí eu ia perder chuteira marca B, bola de basquete, marca A e etc. Então, como é que a gente faz para tirar linhas do meio, linhas que estão em branco ali do meio? O que eu posso fazer? Continua aqui na página inicial, e aqui eu tenho a parte de reduzir linhas, ó, tá vendo? De novo, então eu vou clicar aqui na reduzir linhas, remover linhas, e aqui eu tenho um cara chamado remover linhas em branco, beleza? Então, ó, remover linhas em branco, cliquei aqui nesse cara, beleza? E aí, ó, ele já tá aqui, linhas em branco removidas. Beleza, esse nome, ele já tá bem intuitivo aqui, não preciso trocar, beleza? Então, o que eu vou fazer é, show de bola, já tem os caras aqui, e aí dentro do Power Query, a gente tem algumas coisas que é válido a gente frisar. Primeira coisa é, eu tenho sempre o nome da coluna, tá? Que tá aqui nesse cara, que é, por exemplo, o código da venda, e do lado do nome da coluna, eu tenho o tipo de dado que ele tem ali dentro do nosso Power Query. Ou seja, aqui, por exemplo, é o quê? Ele é uma coluna do tipo número, beleza? Por quê? Porque ele tá aqui com esse 1, 2, 3, ó. Aqui, no M/F, né, que é o masculino ou feminino, esse cara aqui, ó, ele tá como texto. Por quê? M é um campo de texto, F é um campo de texto também. Então ele entende como um campo de texto, beleza? Vocês vão ver que os valores estão 100% válidos, né? O código da venda realmente é um número, masculino e feminino tá 100% válido também, é realmente um texto. Peça é um texto também, ó. Então você tem que analisar todos esses tipos de dados para ver se eu tenho algum tipo de dado que tá errado, beleza? Então, ó, peça tá aqui, ó, basicamente ele é um texto também. SKU, eu tenho aqui o seguinte, ó, tem aqui um número, porém, tá vendo que esse SKU aqui, ele tá muito separado, ó, tá vendo? Ó, a peça aqui tá tudo juntinho, o nome MF tá tudo juntinho, e o SKU parece que tá S espaço K espaço U. Como é que eu faço para renomear uma coluna aqui no Power Query? Eu vou fazer o seguinte, ou eu posso apertar F2 no teclado, e aí se você usa notebook, provavelmente, né, se você precisa apertar o FN aí para ativar as teclas de função, você vai apertar FN F2 com a coluna selecionada, então eu vou clicar em cima dela, ó, cliquei em cima do SKU, F2, eu renomeio aqui, posso clicar com o botão direito também e clicar aqui em renomear, beleza? Então, ó, tem aqui o renomear, show de bola. E aí eu vou escrever aqui, ó, vou escrever SKU, tá? Então, dei um Enter para confirmar essa alteração, e aqui, ó, vai aparecer colunas renomeadas. Então, o que eu vou fazer? Botão direito, renomear, e aí eu vou vir aqui em SKU. E aí o que eu vou fazer é, eu sempre gosto de quando eu faço alguma alteração específica em uma coluna, eu coloco um colchetes aqui, ó, para indicar que é o nome da coluna. Então eu vou colocar SKU renomeado. Renomeada. Beleza? Dei um OK aqui, um Enter, e aí eu confirmei essa alteração. Tá vendo como fica muito mais fácil da gente ver as operações aqui? Primeiro eu tirei 4 linhas, depois eu tirei as linhas em branco, depois eu renomeei a coluna SKU. Então dá pra gente fazer bastante coisa aqui, beleza? Se você fez alguma coisa errada dentro aqui desse projeto também, você pode simplesmente clicar no xizinho aqui, ó. O xizinho aqui, ele é um Ctrl Z aqui do nosso Power Query. Ctrl Z aqui não funciona, você vai ter que fazer aqui nesse xizinho, ó. Quando você clica no xizinho, ó, o nome SKU aqui vai voltar ao normal, ó. Então, ó, dei o xizinho aqui, o SKU voltou separado ali. O que eu vou fazer? Então, ó, vou clicar aqui na coluna SKU, botão direito, renomear, beleza? Tá lá embaixo. E aí eu vou colocar SKU direitinho aqui de novo, ó. E aí vou alterar aqui a coluna renomeada, beleza? Então sempre que você errar alguma coisa, use esse artifício aí do Ctrl Z, beleza? Eu só tô fazendo aqui a última etapa que a gente aplicou para basicamente voltar aí a ter o Power BI igual ao seu, beleza? Então, ó, renomeada. Show de bola. Agora, coluna de valor. O que vai acontecer é, esse valor, né, é um valor de venda, né? A gente tá vendo aqui a quantidade vendida e etc. Então, o que eu vou
analisar aqui. Não é um número inteiro, concorda? Um número inteiro, ele não contempla ali valores de centavos, por exemplo. Então, como é que a gente faz para formatar esse cara em moeda? A gente vem aqui, ó, nesse 1, 2, 3, eu tenho que mudar o tipo da alteração que eu quero fazer ali. Então, eu venho aqui no 1, 2, 3, e aí o que eu faço? Troco aqui, ó, para número decimal fixo, beleza? Então, ó, número decimal fixo, ele vai trazer essa coluna aqui como moeda pra gente, ó, beleza? Então, ele já tá aqui com separador de milhar, tá ali com a vírgula e os centavos. Então, tá muito melhor ali da gente identificar que é um valor monetário. E aí, o que eu vou fazer? Venho aqui no tipo alterado. O F2 funciona aqui também, ó. Se você clicar no tipo alterado 1, F2, e aí eu vou colocar valor, que é o nome da coluna, entre colchetes, para moeda. Beleza? Então, ó, moeda. Então, tem um entre ali. Show de bola. Região, ele já tá como texto. Estado, tá como texto, ó, valores 100% válidos. Tipo de venda, também tá como texto, valores 100% válidos. E aí, pra gente fechar essa aula aqui, a gente vai trocar essas duas colunas aqui. A gente vai excluir essas colunas. Então, ó, como é que eu faço para excluir uma coluna? Botão direito em cima dela, remover. Tenho outra coluna para remover. Botão direito, remover. E aí, ó, colunas removidas. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, coluna 9. Então, ó, vou apagar aqui e colocar entre colchetes. Coluna 9. Coluna 10. Removidas, ó. Então, ó, basicamente, eu já coloquei ali as colunas. Então, aqui eu consigo ver que eu alterei a coluna SKU. Aqui eu consigo ver que eu alterei a coluna valor. Aqui eu consigo ver que eu alterei a coluna 9 e a coluna 10. Então, essa base já tá certinha aqui pra gente, ó. Então, eu já tratei os dados. Nossos dados, eles estão muito mais limpos ali agora. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer com que essas alterações, elas sejam aplicadas lá no Power BI. Ou seja, você comunicar pro Power BI que falou, ó, tratei tudo no Power Query, tá bonitinho. Pega os dados aí pra mim, por favor, de novo, e tu vai ter o dado muito melhor lá. É tipo você falar pro Power Query, ó, Power Query, avisa pro Power BI que ele tem que pegar os dados de novo. Como é que você vai fazer isso? Você vai vir aqui no fechar e aplicar, ó. Fechar e aplicar, clica nesse íconezinho aqui na página inicial, e aí o que a gente vai fazer? Ele vai carregar essas alterações, ó. Carregou ali 2.000 linhas, e aí a nossa base de dados aqui, ela já tá bonitona. Quando eu venho aqui, ó, na guia exibição de dados, ó, a gente vai falar disso mais pra frente, a nossa base já tá bonitona, sem ali aqueles nulls, sem ali o coluna 9, coluna 10, etc. Então o que eu vou fazer? Volto aqui na exibição do relatório, né, só pra gente voltar aqui pra página normal, e aí, depois que eu apliquei as consultas ali, as alterações nas consultas, o que eu preciso fazer? Eu preciso salvar o arquivo de Power BI. Se você não salvar, ó, clica aqui no salvar. Se você não salvar, o que vai acontecer? O teu Power BI ele vai perder as alterações. Então, você não vai conseguir acompanhar a próxima aula. Então, salva aqui, ó. Como a gente já salvou numa pasta específica do nosso computador, o que vai acontecer? Eu vou só clicar aqui no disquete, ó, porque ele já está naquele arquivo que eu queria. Então, qual é a lógica? Eu já tenho aqui os arquivos salvos aqui pra gente. E aí, na próxima aula, a gente vai entender como que a gente faz para trocar ali e avançar nesse projeto, fazendo algumas coisas importantes que a gente vai ter para fazer aqui também. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você está gostando. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, comenta aqui pra gente também, que a gente sempre que possível analisa os comentários aqui para produzir o conteúdo para você. Beleza? Espero que tenha feito muito sentido. Te vejo na próxima aula. Tamo junto. Valeu!